Olha só, o governo estuda antecipar a cobrança de 35% de imposto aos carros elétricos importados, o que era previsto para o ano que vem. O pedido foi feito pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Quem vem comentar com a gente sobre essa medida é Jaci Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, a COSAG, da Fiesp. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você novamente, Fábio. Igualmente, satisfação. Jaci, pelo que eu entendi, houve ali uma forma de um incentivo, primeiramente, né, por parte do governo, zerando a questão dos tributos, mas agora há uma questão de que é importante se cobrar, porque justamente para dar uma regulada no mercado, é mais ou menos isso? É verdade, Fábio. O que aconteceu foi o seguinte: desde o governo passado ele resolveu zerar a alíquota de importação de carros elétricos, né? E em 2024, depois de questionamentos da Anfávia e do Sindipeças, o governo resolveu fazer um aumento gradual da tarifa de importação. Então, o imposto passou por 100%, atualmente é 18%, agora no mês de julho vai para 25% e só chegaria a 35% em meados de 26%. Mas o que aconteceu? Nesse período, nós tivemos uma enxurrada de importações, visto que os vários outros países elevaram a tarifa de importação dos carros chineses, exatamente pelo mesmo problema. A China caiu o consumo interno, né? Nós estamos vendo que a China hoje cresce menos do que crescia no passado, e com isso formou estoques lá na China de carros elétricos devido à alta produção, e o governo chinês resolveu estimular as exportações. Com isso, vários países, como a União Europeia, elevou para 45% a tarifa de importação. Nos Estados Unidos, ainda no governo Biden, ou seja, antes do governo Trump, já tinha elevado para 100% a tarifa de importação. O Canadá, a mesma coisa, a Turquia também com 100%. Então, muitos países fecharam o mercado de importação e o Brasil ainda está com a tarifa mais baixa de todos os grandes mercados, né? Então isso fez com que essas entidades, não só as entidades empresariais produtoras de carros, assim, de peças, mas também o Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo também está acompanhando esse questionamento, com medo de uma queda nos empregos, né? E isso também veio num momento muito ruim, porque é um momento em que as nossas montadoras instaladas aqui no Brasil estão anunciando investimentos bilionários para aumento da produção e também para a produção do carro elétrico híbrido flex. Então, isso vamos dizer, atrasa o retorno desses investimentos, pode atrasar esses investimentos, além de gerar uma menor produção e vamos dizer, consequentemente, demissão de funcionários, contramão da intenção do governo. Até em virtude disso, o ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está estudando esse assunto, está negociando com outras áreas do governo para que isso possa ser antecipado. Pois é, Jaci. Inclusive, como é que fica então a questão de governos estaduais que também estão, de uma certa forma, tentando, né, estimular essa venda dos carros elétricos, oferecendo a isenção do IPVA, porque, né, isso aí é uma medida do governo federal. Agora, nos estados também tem pontos a serem observados, né? Isso foi uma atitude tomada pelo governo do estado de São Paulo,
que para exatamente incentivar o carro flex, o híbrido flex, ele tirou o IPVA desse tipo de veículos, visto que várias montadoras instaladas aqui no estado de São Paulo estão programando essa produção. E vale ressaltar uma coisa: hoje o nosso carro híbrido flex, ele emite muito menos do que um carro elétrico que seja vendido na Europa ou na China principalmente, visto que eles utilizam combustíveis fósseis para a produção de energia lá. A China, por exemplo, utiliza o carvão que faz com que esse país, que a China, seja responsável hoje por 30% das emissões globais. O segundo maior emissor do mundo, vale a pena lembrar, é os Estados Unidos, com ao redor de 18%. Então, o que se está pedindo é que seja equiparado o imposto de importação ao imposto de importação de outros países, a fim de que a produção local continue sendo estimulada e a gente possa manter, vamos dizer, o desenvolvimento das tecnologias nacionais. Nós temos uma engenharia automotiva bastante inovadora, que já criou o carro a etanol, o carro flex. É uma engenharia muito competente, visto que muitos países estão trazendo a parte de inovação de sua engenharia aqui para o Brasil. Então, o momento é decisivo, nós temos aí o potencial para continuar sendo protagonista na mobilidade do futuro, desde que o governo, a indústria, a sociedade, os trabalhadores caminhem junto com a estratégia e visão de longo prazo. É isso, momento certo, momento chave. Realmente tem que ter um estudo, muita consciência nesse momento. Quero agradecer muito a participação do Jaci Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp. Muito obrigado pela participação mais uma vez, uma ótima noite e que a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, um abraço, boa noite.